Inicia. Tá gravando, né? Então, oficialmente, gente, bom dia para vocês. É um prazer enorme estar aqui compartilhando esse momento para vocês. Eu quero dizer que nos últimos 40 dias a minha vida tem sido uma bênção, porque esse encontro, apesar de a gente não se conhecer na intimidade, a gente está unido pelo mesmo propósito e isso me deixa muito feliz. As minhas manhãs, como as de vocês, sempre são bem tumultuadas e eu não abro mão de estar aqui. Tem sido espetacular na minha vida, eu acredito que na de vocês também, né? Então eu quero expressar minha gratidão enorme pela contribuição da alma de vocês, né? A gente não se conhece intimamente, mas eu amo a vida de vocês. E hoje eu quero ser bem direta, porque eu adoro falar sobre o tema de vida, e eu até preparei um resumo para que eu não me perdesse aqui, para não sair do tempo e aproveitar bastante o nosso tempo junto. E o que eu quero trazer para vocês aqui foi os meus desbloqueios, tá? Hoje eu quero comentar aqui com vocês o que aconteceu na minha vida pós-IP, que eu faço questão de compartilhar, porque tá tornando a minha vida, assim, existe uma pessoa antes e depois do IP e tem um porquê. E eu queria trazer esses ensinamentos bem direto ao ponto para vocês, tá? Então eu vou compartilhar aqui um resumo, é um esquema. Eu espero ter muita oportunidade de... Vocês estão enxergando aqui? Não? Então, né? Show. Então, o que eu quero fazer aqui? É falar sobre os códigos decifrados pós-IP. Quem eu sou, né, eu vou falar rapidamente, né, eu sou uma pessoa comum, mas que, como vocês, se diferenciam, porque a gente está sempre em constante busca de novos conhecimentos, autodesenvolvimento e, principalmente, novas formas de pensar. Isso é o que me define. E hoje eu me interesso por muitos assuntos, né, mas eu tenho algumas questões aí, se vocês gostarem desses assuntos, se relacionem comigo, porque eu adoro falar de startups, sobre novos negócios, amo filosofia aplicada, não filosofia, a tal famosa van filosofia. O tema de tecnologia é algo que me faz, assim, pirar. Gosto muito de marketing, trabalho com marketing de diferenciação, e uma coisa que me faz muito feliz no meu dia a dia é estudar sobre moda e design, e isso para mim se define como beleza, tá? E hoje eu priorizo um conceito que eu tenho trazido para a minha vida como prosperidade integradas nas áreas espirituais, saúde, física e mental, e coloco isso dentro a questão da família e a minha questão do que eu faço para ganhar dinheiro, tá? Então, esse é um resumo de quem eu sou. E à medida que a gente for se conhecendo, eu vou falando um pouquinho mais de quem é a Sandra, porque eu já estou aí na meia-idade e já fiz muita coisa legal, e eu estou ressignificando muito, tá? Eu trouxe um esquema aqui muito legal, eu sou coach e também atuo como mentora de mulheres 40+, então eu trabalho muito as ferramentas de coach. E um aprendizado que eu quero trazer aqui para vocês é montar esquemas das nossas vidas, né? Se vocês... Eu sou muito, por conta da minha vivência corporativa, eu gosto de montar esquemas para poder entender e não esquecer alguns marcos, né? Eu trouxe para vocês aqui um pouquinho da minha vida, para eu não ficar falando aqui, mas eu vou resumir, praticamente esse quadro resume a minha vida. Então, tudo começou em 91, né? Há um bom tempo, mas por que tudo começou em 91? Que foi esse momento que realmente eu fui introduzida na minha jornada, sem o esquema da minha família tão próxima, do meu pai tão perto, né? E nesse período, aqui dá para ver várias coisas. Primeiro, grandes marcos, aonde está verdinho foi aonde eu não esqueço quando eu olho para isso, onde eu tive um grande salto e onde eu tive muitas boas colheitas. Onde está em vermelho foi aonde a coisa pegou, mas pegou mesmo, assim, de
sabe aquela coisa que faz você virar o jogo, que muitos de vocês contaram aqui, né, que é aquele negócio que faz você pensar e ressurgir das cinzas. E onde está azul, por incrível que pareça, no mesmo ano aconteceram as duas coisas. Eu vou chamar de fundo do poço, e depois a retomada da escala, sabe, assim, onde aconteceu as duas coisas juntas. Então, o que aconteceu? A minha vida foi sempre muito orientada por trabalho. Por algum motivo, o meu cenário até 91 foi inserido dentro de um contexto, uma crença de que dizia que eu tinha que trabalhar para ser uma pessoa para ter liberdade, para ser uma pessoa livre. Então, isso foi embutido em algum momento da minha vida por conta da história da minha família. As mulheres da minha família sempre tiveram um casamento muito turbulentos. Eu vivi com meus pais um casamento muito turbulento, eles, né? E eu não acreditava nisso, porque eu vi minha mãe muito infeliz, minhas tias muito infelizes. Então eu falei, a única parada para eu sair desse cenário, não era tão consciente assim, é eu conseguir sair, ter independência financeira. E a maior parte das mulheres que eu me convivi durante muito tempo na minha vida, elas tinham essa mesma crença. E nós fomos treinados para sermos independentes e imitar muitas características dos homens. Então, eu fui uma pessoa que o mundo hoje chama de workaholic. Eu só trabalhei a minha vida inteira. Então, eu até consegui desfrutar, eu não conhecia essa palavra, mas eu consegui desfrutar disso daí, porque eu achei muito legal. Por algum momento também eu fui introduzida a conhecer muita gente bacana, sabe? Não vou dizer que foi ruim. Mas em 1991 eu cresci de forma linear, em 2001 eu já comecei a exponenciar, por conta de um marco muito grande, que foi o nascimento da minha filha. Eu acho que todo mundo que se torna mãe exponencia, e foi exponenciar mesmo, muita coisa aconteceu aí. Em 2003 eu vivi a primeira catástrofe da minha vida, que foi o divórcio. Nisso tudo aqui, gente, eu já era cristã, tá? Eu conheci Jesus cedo também, aos 19 anos, mas em todos esses momentos, eu tive relacionamento com Deus altos e baixos. Eu nunca disse que ele não seria Senhor da minha vida, mas eu fui perdendo a intimidade com ele à medida que eu fui ganhando algumas independências, eu vou dizer assim. Em 2003, olha a setinha aqui, eu literalmente fui lá em cima, no ponto da pirâmide, e acabei, assim, foi uma queda muito grande, porque por conta da minha jornada, né, eu era uma pessoa que eu passei todo esse período aqui, ó, estudando, trabalhando, estudando à noite, eu nem vou entrar aqui no mérito do meu currículo, porque eu passei boa parte desse tempo em academia, estudando, pós-graduando, fazendo faculdade, MBA, enfim, isso aí por conta da minha jornada corporativa. E em 2009, foi o meu primeiro contato onde eu, né, nessa jornada, eu acabei deixando Deus, assim, do meu ladinho, e sabendo que ele era todo-poderoso, mas eu nem em oração fazia mais. E aí eu tive um câncer fulminante, né, aos 34 anos de idade, assim. Eu fui fazer um check-up empresarial de forma obrigatória e descobri que estava com um tumor enorme, e fui internada no mesmo dia que eu tive o diagnóstico. E aqui nasceu a minha primeira, depois de todo esse treino, meu primeiro medo, que foi o medo de morrer e não conseguir criar minha filha. Isso aqui foi quase 2 anos de tratamento, foi punk, né? A gente se conhecendo, eu posso contar um pouquinho dessa história, que só isso daqui deu a história para eu escrever esse livro aqui, que eu nunca tinha falado disso, e pela primeira vez eu abri a minha boca para falar dessa história, porque essa história me marcou. Sempre me emociona quando eu falo disso. E quando foi em 2010, essa mesma dor, ela me permitiu crescer muito. E essa espiral foi muito interessante, porque, apesar de tudo isso, eu venci esse negócio, sabe? Assim, foi um negócio que eu trabalhei com muita gente, eu me identifico muito com o Pablo, porque eu fui diretora de call center durante muito tempo. E é muita gente que você lida, sabe? Eu tenho um fit, assim, com essa história do Pablo na Brasil Telecom por conta disso daí, né? Eu sei o que significa você trabalhar com muita gente. E eu dei um salto extraordinário nesse momento, e
e trabalhei fazendo quimioterapia, tratamento, um monte de coisa, e ninguém sabia. E em 2013 eu entrei numa escala exponencial também, de carreira, de vida, de tudo acontecendo na minha vida, e dando salto, sabe? Quem é da carreira corporativa, pode entender aí, quem é de carreira corporativa que conseguir colocar um emoji, me fala aí, né? Deixa eu ver aqui que vocês estão... Tem um glamour, né, na carreira corporativa, quando você está nele, né? Você estuda, trabalha e tem um certo glamour. Você passa pelas empresas de headhunters, principalmente essas top 5 aí, então acaba sendo uma jornada bonita. E esses foram os marcos, né? Quando você, o que é exponenciar na carreira corporativa? Ou você faz uma carreira muito legal, ao ponto de você ser C-level de corporações ou presidente, ou você muda de empresa, né? E nesse momento fascinante, tem muita vaidade nesse universo, porque quando um headhunter chama você para conversar, esse é o grande gol, é o brand de quem busca a carreira empresarial, sabe, assim, corporativa. E aconteceu isso na minha vida, sabe, foi uma coisa muito bacana. E isso é o lado bonito. Tem o lado ruim, porque quando você nossa, 32 anos, quando você não está nessa jornada de forma consciente, isso acaba trazendo muita vaidade, sabe? E eu confesso que eu vivi um pouco dessa vaidade. Essa vaidade de você ter muito poder, né? Numa empresa multinacional, você ter a caneta é um negócio surreal. Quem não passou por essa experiência, assim, conversar com quem passou, é muito interessante, principalmente para a minha jornada que eu estou hoje. Aí veio 2014 de novo, né? Eu acabei fazendo uma carreira de 23 anos. Aí, Matilde, você está com 32, mas eu fiz 23 anos de carreira corporativa sem interrupção. Eu nunca tirei férias de 30 dias, nunca, nunca na minha vida, nunca. Era sempre 15 dividido em alguma coisa, né? E aí, em 2014, eu me vi quase que repetindo a mesma situação de 2009. Eu falei, esse trem vai se repetir, porque eu fiquei muito doente, né? Eu comecei a ter pneumonia, me alimentava muito mal, só vivia, eu tinha medo de engordar, então só vivia de salgadinhos, de lanches rápidos, pedindo para comer na sala, em reuniões, e eu lembro que durante um bom tempo eu não comia uma fruta, um legume. Isso foi prejudicando a minha saúde, né? E aqui eu enfrentei muitas lutas nesse início aqui da minha jornada, porque eu tomei a decisão de sair de um emprego de muitos milhões, de contratos de muitos milhões, né? A gente, como executivo, você tem o seu salário, você tem os seus bônus, você tem o stock option, você tem muita coisa, tem carro, você tem tudo pago. Eu passei boa parte da minha vida sem pagar, sem comprar carro, sem pagar telefone, todas as minhas despesas pagas, sabe? Eu não sei se vocês viveram isso, mas quando você sai disso, você percebe que é muito interessante. E aí eu tive essa flechinha aqui, né, uma queda muito grande, porque nesse mesmo ano que eu tive que tomar essa decisão, e foi uma decisão muito legal, porque eu estava muito preparada financeiramente, eu entrei numa jornada do empreendedorismo, e eu estava achando que eu ia nadar de braçada nesse universo de empreendedorismo, né, só que não, porque eu fui treinada para trabalhar com um monte de gente ao meu redor. Então, eu tinha o diretor jurídico, o diretor da tecnologia, o diretor de todas as áreas operacionais, né? E quando eu fui montar o meu negócio, eu passei a ser tudo isso e não fiz a lição de casa, os assessments para poder fazer as coisas certas, e entrei numa fura. Foi um período só de furada, de entrar com sócio e acreditar, né? Porque no mundo corporativo você tem muita competição, mas você não pode ser antiético, porque você é expurgado automaticamente, se você for pego, né? Então tem muitas jogadas, você aprende a jogar, mas não é uma coisa que você fala uma coisa, tem que cumprir, né? E depois, nesse período, eu identifiquei que as pessoas falavam as coisas e elas não cumpriam. E foi um negócio, assim, surreal, foi um aprendizado. E eu me vi aqui como uma bebezinha jogando um jogo que eu não sabia. Então, foi muito complicado. Então, de 2014 até os dias atuais, eu tenho entrado numa luta, né, porque eu amo esse conceito do empreendedorismo, eu acredito nele. Montar empresa é um negócio que é fascinante,
né? Eu me tornei uma especialista em startups, tanto que eu estudei, já dei muitas palestras falando de como você montar uma startup, porque eu já tive várias, e hoje eu, com meu marido, a gente tem uma empresa, né, que nasceu através de uma startup, que a gente se orgulha disso, mas não é uma jornada simples. E em 2017, vermelhinho aqui, né, porque eu acabei vivenciando uma série de novas oportunidades e também não foi fácil. Então, foram os aprendizados que eu fui tendo aí, que eu resumo a minha vida nesse conceito. 2019 veio aí a oportunidade de montar a MovePay, que é uma empresa, uma fintech, que a gente montou o projeto e veio a pandemia. Então, vocês, assim, eu imagino que vocês são empresários, vocês viveram isso. Foi um show do aprendizado. Foi a coisa mais extraordinária que eu vivi na minha vida, foi ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Só que aqui aconteceu um detalhe, né? Em 2017 eu decidi mudar minha jornada e tomar conta da minha saúde, porque já não dava mais. E eu, nesse momento, eu me tornei nutricionista. Eu entrei numa faculdade de novo, fui fazer uma faculdade com todos os meus cursos diversos aí, horas e horas, pós-graduação. Eu entrei numa faculdade do zero. E eu sofri muito para fazer essa faculdade, viu, gente? Porque eu entrei na faculdade com 17 anos e depois eu entrei numa segunda mais velha, e você entrar numa faculdade, para você fazer 5 anos de faculdade e com gente jovem, todo bullying eu sofri. Né? Foi muito engraçado. O que eu estava fazendo ali, por que eu era mais velho, o que eu estava estudando, para e com uma condição financeira um pouco diferenciada de todo mundo, foi um pega para capar. E aí veio o método IP, que é aqui que eu quero entrar com vocês, né? O método IP, cara, que é isso? Olha só, essas são as áreas da minha vida que eu contextualizei, né? Eu sempre coloquei isso aqui dentro dos meus planejamentos, né? Saúde, família, financeiro, carreira espiritual. Só que antes do IP, a minha vida estava assim, ó. Onde é verde, estava tudo certo. Eu já tinha uma jornada, já tinha aprendido com isso. E eu chamava o plano da minha vida de plano da minha vida. E quando eu entrei no IP, eu descobri que, na verdade, eu comecei a acompanhar o Pablo, que a minha vida espiritual estava um lixo. Eu não tinha conexão nenhuma, apesar de ter convicção de que Deus é tudo. É muito engraçado isso, vocês, não sei se vocês sentem isso, você saber que Deus é tudo e você não saber chegar perto dele, sabe? Foi um negócio surreal, eu não consigo nem explicar, eu não tenho palavras para explicar, eu vou tentar aqui explicar para vocês o que aconteceu. Então, eu tinha minha saúde já resolvida, porque eu resolvi isso em 2017, né, eu me tornei nutricionista e virei a louca da busca da saúde e do bem-estar, né, e isso é o que eu hoje quero compartilhar muito da minha experiência com essa busca da saúde, o que isso me deu. Minha família, né, eu me divorciei a primeira vez do pai da minha filha, e hoje eu estou casada há 20 anos com meu atual marido, entre troncos e barrancos, nós temos um casamento extraordinário, aprendi a viver isso e acredito nisso, né. A minha vida financeira eu não via como uma vida boa, apesar de não me faltar nada, mas o tempo todo eu sempre quis monetizar minha carreira. Sabe aquela coisa, eu estou fazendo isso para monetizar, estou fazendo isso para monetizar, tem que monetizar, e, sabe, isso aqui foi um perrengue. E a minha vida espiritual, eu nem, de verdade, assim, eu conversava com Deus, achava tudo lindo, mas sem muito propósito. Minha vida pós-IP, olha só que gráfico, gente, tenho um orgulho desse gráfico. Eu deixei de chamar a minha vida de minha vida e passou a ser minha vida espiritual. Sabe assim, hoje eu sei o que significa colocar Deus como prioridade. Eu não sei porquê, a virada da chave foi rápida. Aí eu ativei minha identidade, eu não conhecia esse conceito, mesmo sendo coach, fazendo, assim, diversas aplicações de programação neurolinguística. O Pablo trouxe isso de uma forma, com o método IP, e é isso, você ativar sua identidade, e foi extraordinário, e automaticamente todas as minhas barreiras ficaram verdinhas, né? Aí você fala assim, mas como? Porque quando você sobe o seu pilar espiritual como sendo principal, automaticamente as outras áreas, elas tendem a ser ressignificadas. E até a questão financeira e de carreira, que eu buscava monetização, hoje eu busco escala, e eu vou explicar para vocês por quê. Né? Por que o meu lado financeiro e a minha carreira hoje significa escalar. Eu tinha uma crença muito forte nesse campo. E a minha carreira, ela virou um instrumento para que eu pudesse montar ecossistemas
dentro do que eu já venho fazendo, né, na minha arte, no meu talento de mentorar mulheres com a minha história de vida, né, eu sou meu avatar transformado nesse conceito, e a minha carreira empresarial, porque eu sou empresária junto com meu marido, né, a gerar múltiplas rendas. A gente não estava com essa cabeça. E aí eu coloquei uma plataforma muito importante aqui, que ela existia, mas eu não estava sabendo o que fazer com ela, que é, para que eu estudo isso? Se eu estou com a minha vida espiritual sendo lá a fonte, e eu estou fazendo utilizando todas essas ferramentas, esses caminhos, que eu falo que a saúde é um caminho, a família é um caminho, a tua jornada financeira é um caminho, a carreira é um caminho, para que eu uso tudo isso? Hoje, para servir a sociedade e impulsionar o crescimento da humanidade. É isso que ressignificou o método IP na minha vida. Eu consegui montar esse esquema, sabe? E foi, assim, muda tudo, tá, gente? Quando você põe um desenho desse, você entende o que mudar desse de cima aqui, né, que estava assim, para esse daqui, é uma virada de chave, literalmente. E cada pilar dessa minha questão, dessa vida, ela tomou um caminho, um ressignificado diferente. Quais foram os drives que o IP trouxe para mim, que vocês já falaram muitos aqui, eu vou trazer sobre a minha ótica, tá? Inclusive, agradeço todo o contexto que vocês trouxeram, porque cada dia aqui eu recebo uma fonte de inspiração para ressignificar esse meu esquema. Primeira coisa que eu trouxe, a chave, assim, que desbloqueio, eu vou falar assim, né? A questão do desfrute. Desfrute, para mim, estava muito associado a aproveitar a vida, né? E eu venho nessa jornada há muito tempo buscando tirar todo o proveito, inclusive o ganho, a busca por monetizar tudo que eu faço era por conta de desfrute. E eu aprendi que você não tem tempo para desfrutar, né? O grande desbloqueio é que não desfrutar é não gratidão, né? Não desfrutar é não gratidão. Para mim, eu ressignifiquei isso. Porque essa virada do desfrute, para mim, é o seguinte: se eu não estiver desfrutando, eu estou sendo ingrata. E a palavra gratidão, para mim, sempre teve um contexto muito amplo. E você não ser grata por qualquer coisa é não merecer, que eu coloco aqui o merecimento. É não permitir que outro esteja me servindo. Essa palavra merecimento que a gente fala dentro dessa nossa comunidade, desse nosso esquema que a gente vive, onde o Pablo, ele é o nosso, né, vou dizer assim, o nosso mestre, o mentor mesmo, ele traz muito forte esse contexto, essas duas palavras, desfrute e merecimento, elas são muito ricas, né, a etimologia dessas palavras, elas são fortes, profundas, porque se você não desfruta, você não merece, você não merece, você não desfruta, elas estão muito interligadas, né. Outra palavra que eu trouxe pós-IP, que deu assim, ó, um putz, eu falo assim, né, que fez um uau na minha cabeça, assim, e criou uma neurogênese mesmo, que eu pude entender, esse contexto do transbordo que a gente está fazendo aqui. Eu não tinha esse conceito. Às vezes a gente fala, vamos palestrar, tal, eu não consegui, eu sou do marketing digital, viu, gente, assim, eu conheço bem essa parada. E era engraçado que essa palavra, quando a gente entende o que significa isso, que a gente aprende, inclusive a palavra de Deus fala muito sobre isso, de que você não consegue transbordar daquilo que teu coração está cheio, mas ela teve um significado para mim, que é sobre retenção. Tudo aquilo que, se eu estou retendo, eu estou sendo egoísta, eu estou sendo egóico, né? Eu não posso transbordar se eu sou uma pessoa que carrega as coisas só para mim. Então, é uma obrigação, é um dever de pessoas que estão buscando servir o reino, transbordar e desfrutar e se sentir merecedor. É dever, obrigação. E eu tive outro conceito que eu desbloqueei no IP, que é sobre casamento e família. E a gente fala, não, tem que ter, tal, não sei o quê. Realmente, eu fui casada 8 anos com o meu primeiro marido, 20 anos com o meu segundo marido. Então, de casamento é uma coisa que eu entendo, né? Mas eu não tinha esse sentido de que família é semente e casamento é território. Sabe, assim, cara, assim, me deu eu não tenho palavras para dizer o quanto isso é profundo. O quanto vale a pena a gente investir em casamento, porque ele é território. Se você faz no teu casamento, você faz em qualquer lugar. Você faz na empresa, você faz aqui, junto com a gente, você faz no teu grupo de amigos, você faz onde você está dando aula, você faz em qualquer lugar, você consegue
plantar algum tipo de semente. E quando você está dentro do seu casamento, a família, você só soma, né? Tem a nossa família de filhos, mas você traz amigos, você traz quem vira um celeiro. Eu digo que o agricultor, ele conhece bem essa parada, né? E o Pablo explica muito bem, isso aí eu desbloqueei. Eu trouxe um ressignificado diferente para isso. Prosperidade, nem se fala, né? É multiplicação. Por isso que eu troquei aqui no meu esquema a monetização por escala. Escala é a palavra mágica dos novos tempos. Não existe a gente monetizar algo sem escalar. Não existe. E o Pablo traz um conceito muito interessante de multiplicação, né? Na matemática, eu vi várias palestras dele explicando, ele falou lá no método IP também. É o único caminho. Não tem outro para ser feliz. Se você não está buscando a prosperidade, você está definhando. Ou você vai servir como energia para quem está fazendo isso, se você não estiver buscando isso. Então, esse conceito da energia focado na prosperidade, ele é a permissão de que a gente multiplique qualquer coisa. E daí não tem teto. Dentro das empresas, a gente só trabalha com meta, né? Meta anual, meta por trimestre, meta por semana, meta tudo. E a meta, ela é o teto. Né? E isso eu não quero mais, eu estou tentando mudar isso na minha empresa, porque meta é limite. Né? E quem trabalha com multiplicação e com prosperidade não tem meta. Então, por isso que a gente vê esse conceito muito interessante de que você tem que ser, só te resta ser muito próspero, muito milionário, muito bilionário, que não é pelo dinheiro, é pela escala e o acesso que isso dá. Então, eu vejo esse modelo de negócio que a gente tem aqui, nesse ecossistema do Pablo, que ninguém reclama porque está pagando acesso. E é tudo bem, e tudo bem. Então, isso foi extraordinário. Quem quer viver nesse novo tempo, utilizando hoje o marketing digital, é muito interessante porque o conceito de você pagar, né, você ter esse acesso, é chamado inclusive de acesso, né, você entrar dentro de um conceito e pagar o que tem que ser pago pelo acesso, ele é um conceito de prosperidade. Então, eu desbloqueei nisso, sabe, eu ressignifiquei esse negócio. E eu, apesar de sempre trabalhar, ter uma mente que eu acreditava que eu estava buscando sempre a monetização, eu achava que eu não era escassa. Eu achava, né, porque eu sempre quis monetizar qualquer coisa que eu fizesse. E eu descobri nesse conceito que eu era escassa. Por quê? Porque eu colocava limite na minha busca por monetizar. Então, quando você não tem a visão de escala, a gente acaba sendo escasso, sabe? Então, essas foram as palavras-chave que eu carrego. Tem outras, mas essas, para mim, eu nunca tinha visto desse jeito, tá, gente? Quem de vocês se identifica com isso aqui que eu falei aqui? Sobre essas palavras, transbordo. Você acredita? Você vê assim, Tairone? Tá com um pouco de barulho aqui. Com certeza, viu, Sandra? Nossa, eu tô, assim, impressionado das suas palavras, tá? Excelente mesmo e me tocou bastante. Me tocou bastante, inclusive, no método IP, vocês estão me ouvindo bem? Estou com barulho aqui Sim, estou externo. ouvindo bem, estou ouvindo bem. Teve um momento que eu tive uma dificuldade de realmente identificar a questão da identidade, né? Ativar a identidade, né? Então, eu ainda estou nesse processo. Então, ouvindo isso de você e ver que você teve êxito nesse percurso, nossa, maravilhoso, você está de parabéns. Ai, obrigada. E é bem isso, viu? Ele colocou aí, é o piso. Cara, assim, isso parece loucura, né? Eu sou filósofa, né? Estudei muito a etimologia das palavras e eu me identifico com o Pablo sobre isso. Cara, eu não conhecia isso. Sabe, assim, foi impressionante. Como é que pode, assim, eu fiquei assim, como? Onde eu não vi isso? Isso destravou. Eu nunca que eu ia falar, não, imagina escassa, eu pago isso, eu pago, né? Ó, posso falar aqui, gente, sem vaidade, juro. Pega isso no meu coração, eu sei que vocês sabem que. Cara, eu nunca tive dó de comprar bolsa de marca, nem sapato, nada. Então eu achava que eu não era escassa, era escassa. Sabe? Porque eu colocava limite. E achava que aquilo lá era o limite. E não é sobre dinheiro nem nada. É mente escassa. Sabe? Assim, de não conseguir ver essas coisas. Eu não sei explicar, gente. Sinceramente, é muito grande. E indo aqui para um conceito muito grande que eu vejo aqui, sabe? Eu escrevi nesse livro, né? Eu escrevi esse livro aqui com 17 mulheres, onde eu falo, o livro é Lucro Rosa, tá?
o segredo das mulheres de sucesso. Porque depois que eu entrei nesse negócio, eu fiz o que o Pablo fala, né? Cara, eu entrei com intenção. Intenção. Eu falei, eu vou montar a minha... Eu tenho uma network, imagina. Gente, eu tenho 50 anos. Tanta gente que eu conheço, e eu modelei quase que todas as mulheres de sucesso de todas as empresas. Mas eu falei, eu vou montar uma network de gente que está indo para onde eu quero ir. E eu, nesses últimos 6 meses, eu estou impressionada, não tem agenda de tanta gente que eu me conectei, com tanta mulher, não aguentava me conviver, desculpa os homens aqui que eu amo vocês, mas assim, era muito homem na minha vida. Eu trabalhei com muito homem. Meu marido sempre reclamou, porque eu adoro ser mulher, e eu quero buscar resgatar, eu já resgatei, já a minha feminidade, sabe? Porque é lindo ser mulher, é maravilhoso, eu tenho orgulho disso. Eu encontrei essas mulheres, e elas me permitiram escrever um capítulo junto com elas, onde eu falo que o maior ativo da mulher é saúde. Por quê? Porque a gente dá à luz, porque a gente amamenta, porque a gente nutre. E eu, hoje, tenho um propósito na minha vida que eu uso com tudo isso, e só ficou extraordinário depois do método IP, que é a saúde, o maior ativo que qualquer mulher, principalmente que a gente passa depois dos 40 anos, tem muita mulher aqui depois dos 40 anos, por muita coisa, e a gente passa por muito preconceito. Eu vi muita mulher se definhar depois dos 40 anos, porque as empresas jogam para fora, elas se acham velhas, elas são trocadas, quem não está no reino é trocada por outras mulheres, elas ficam doentes, elas engordam, elas perdem a autoestima, e meu propósito de vida, com tudo isso, a ferramenta que Deus me deu, é ajudar mulheres a saírem desse patamar, e é o trabalho mais lindo, que eu estou engatinhando nele desde 2017, eu tenho meu avatar transformado nisso, e depois do IP, isso ficou assim, eu não estou sabendo nem lidar com isso, tá, gente? Eu não estou sabendo, sabe? Que é muita coisa, às vezes eu fico me afogando nas minhas idiosincrasias do que eu faço primeiro. E aí aqui eu quero dizer que hoje eu sou a Sandra Luceno, uma mulher feminina que busca essa característica, né? E meu marido está bem feliz com tudo isso. Eu estou plena, mas sempre em evolução. Essa é uma frase que eu trouxe da Raquel, que eu tive num café com ela. A Raquel é uma mulher incrível, que algumas de vocês devem ter conhecido, ou se não, eu vou introduzir ela, eu já introduzi ela na minha vida. E a minha feminidade importa. Tudo que eu tocar, eu quero ser feminina. Feminina no agir, feminina no desejo, feminina em tudo, né? No ensinar, no fazer, porque eu fui treinada a rejeitar minha feminidade, sabe? Como uma fraqueza. Então, essa é uma coisa que eu estou trabalhando agora. E para finalizar aqui, para ouvir vocês, se vocês tiverem perguntas, né, eu quero abrir um workshop para quem está aqui no IP, onde eu quero trazer para vocês, isso é um produto que eu tenho, mas eu vou fazer com vocês aqui, onde como alcançar a super saúde e ser uma fonte de energia inesgotável, que é o que a gente precisa. A minha crença hoje é que não existe a gente buscar qualquer coisa que a gente queira sem saúde. Por eu ter quase perdido a minha, por duas vezes, eu posso contar depois nesse workshop quantas cirurgias eu fiz por conta desse câncer de mama. Foi bem difícil, porque na época que eu tive as técnicas eram até outras, né? E eu fiz implante, eu fiz explante, fiz muita cirurgia por conta até de estética, né? Porque na época que eu tive o câncer eu estava num casamento novo, então imagina uma mulher de 34 anos se casando num relacionamento jovem com toda essa problemática, né, de quimioterapia, enfim, teve um monte de coisa aí acontecendo. Então, quero convidar vocês, eu vou colocar no link, tá, vou marcar uma data para a gente falar de saúde, e eu quero muito que vocês entendam isso como um presente desse nosso encontro aqui, sabe, de falar de como é que a gente pode fazer isso. Eu tenho um método onde eu trabalho a medicina do estilo de vida, que eu incluí a medicina do estilo de vida, ela já é uma alavanca de sucesso, porque ela já está dentro da ciência, mas eu coloquei 2 alavancas que eu trabalho ela, que é a espiritualidade e o relacionamento. E eu tenho um e-book que quem participar, eu vou dar para vocês como presente, é um e-book que fala sobre as 7 tochas energéticas, onde eu dou o passo a passo de como você ser uma fonte inesgotável de energia. Isso eu aplico na minha vida hoje,
E por isso que eu vivo na busca não da saúde, mas da super saúde. E a gente consegue fazer isso pós a meia-idade tranquilamente. Mulheres, eu tenho também especialização em saúde da mulher. Tudo que qualquer mulher está vivendo, seja SOP, seja síndrome do intestino irritável, síndrome do ovário policístico, qualquer problema que tenha de obesidade, é porque a gente não está focando na nossa saúde, não está cuidando daquilo que é feminino. E isso eleva a autoestima, faz com que casamentos melhorem, faz com que a sua família viva. A minha família vive hoje o espetacular da saúde, sabe? E eu tenho 2 filhos, meu marido, minha mãe tem 75 anos, gente, vocês não têm noção da saúde dela. Não toma um remédio e não usa óculos. Eu não uso óculos, tá, gente? É extraordinário, então quero passar isso para vocês, depois eu vou passar o link, quero convidar vocês a participarem. Quero agradecer, né, e mentalizar que a gente vai ter um final de semana extraordinário, que todo esse meu aprendizado que passou pelo meu filtro aqui, seja verdadeiramente, assim, semente na vida de vocês, e que se qualquer coisa que tocou o coração de vocês, com essas palavras, com a minha experiência, eu estou à disposição para fazer parte da vida de vocês, e que Deus nos abençoe, que esse grupo cresça, que nós sejamos, assim, extremamente abençoados pelo nosso propósito, sabe, e receba minha gratidão, meu amor, eu amo a vida de vocês, porque eu entendo que a gente não está aqui à toa. E se vocês tiverem alguma pergunta, posso disponibilizar isso aqui se vocês quiserem, estou aberta, e grata por estar aqui com vocês. Pode falar, Samanta. Eu vou estar um pouquinho ofegante porque eu estou na esteira. Mas, Sandra, eu vejo você assim fisicamente, você é uma mulher toda delicada, toda minhãozinha, né? Parece ser pequenininha, magrinha. Mas é engraçado que eu olho para você, eu vejo um gigante. Eu vejo uma pessoa assim tão forte, tão grande. E ver essa sua trajetória, né? 2001, um momento, acho que, mais maravilhoso da sua vida. O nascimento da sua filha. E, de repente, a hora que você acha que você está no ápice, no auge da vida que é de uma mulher, de ter um filho, né? De gerar, de amamentar, de cuidar, de proteger. De repente, acontece uma separação. Em 2003, né? Se eu não estiver enganada. Sim. Uhum. E aí, depois a sua vida segue, assim, por ciclos de altos e baixos. A hora que você está no ápice, de repente, já tudo vira de ladeira abaixo. E ver, assim, que você é uma mulher tão determinada que nada deixava... Claro que é um pouquinho abala, né? Quando você se depara com a situação. Mas ver que você... De tudo que foi passando, você foi tirando o aprendizado, se tornando uma mulher ainda mais forte, determinada, e ver, assim, a bagagem que você tem, a inteligência que você tem, assim, é uma mulher muito admirável. Assim, parabéns, você com certeza é um grande exemplo aqui no nosso grupo. A gente tem que se espelhar em você, a gente tem que ouvir muito mais você, porque com certeza você tem muito a transbordar nas nossas vidas. E assim, é engraçado que quando você fala que sente amor pela vida de cada um de nós, é o que eu sinto também. A gente não se conhece pessoalmente, muitos de vocês eu nem vi lá no IP, mas a gente tem um carinho, tão grande um pela vida do outro, a gente deseja que tudo de melhor aconteça do fundo do coração mesmo. Sim. Não é aquela coisa que a gente fala da boca para fora, né? Ontem até eu falei para o Weili, mandei uma mensagem para ele, que parece que eu conheço ele faz anos. Ele fala assim, o falar dele é tão natural, fofo, parece né? que é uma pessoa que eu convivo. E eu nunca vi, né? Nunca tinha o visto antes. Então, assim, parabéns pela sua história de vida. E cada momento da sua vida você vai tirando, assim, insights. Quando você acha, né? Você falou lá da filosofia que você sabia muitas palavras, entram palavras tão simples agora na sua vida, no seu vocabulário, que você nunca tinha ouvido falar.
assim como nós, né? Você é coach e nunca tinha ouvido falar em identidade, né? Propósito. Então, assim, sempre a gente tem a aprender, sempre a gente tem a transbordar. E você é uma pessoa que eu quero colar, assim, porque você é muito maravilhosa. E é uma gigante para mim. Parabéns, viu? E gratidão por todo esse transbordo na nossa vida. Obrigada, Samantha. Eu recebo com muita humildade e sou feliz mesmo. E assim, é amor mesmo, porque aquilo que nos une aqui é o que tá me dando energia, sabe? Eu tô crescendo para dentro. Nossa, eu sinto assim, sabe quando você sente que as suas raízes estão assim, feito uma loucura, uma loucura. Eu só sei que tá na minha cabeça. E eu sou muito igual feliz. Cedro, Obrigada, né? Que ela vai longe, igual né? Cedro, nossa, meu Deus do céu, é muito legal. Parabéns, um beijo no seu coração. Obrigada, linda, no seu também. Fala, Wely. Bom dia, pessoal. Eu não sei se o que falar, né? Eu acho que o silêncio agora é a melhor sabedoria. Porque ver vocês, assim, ver a Sandra ter a bagagem que ela tem, tá? Aqui eu estou falando e arrepiando. E ainda vai ter mais, né, Sandra? Tem mais presente por aí? Oi? Vai ter mais presente por aí? Então a gente vai se encontrar, eu quero muito transbordar isso na vida de vocês, sabe? De saúde, um papo só de saúde, vai ser bem legal, tenho certeza. Obrigada, Roeli, Então, mas assim, a gente fala do que o nosso coração tá cheio, né? Tem um versículo da Bíblia que sempre ele me acompanhou. Deus se satisfaz demais de nos dar os desígnios do nosso coração. E eu quis estar aqui, foi intencional, sabe? Assim, a gente quer, todo mundo aqui tá levantando, tá dando, né? O pessoal tá correndo, tá levando o filho e a gente tá aqui, né? E isso é lindo, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Isso é massa demais. Eu acho que esse movimento que a gente tá criando, não, que ele já existe, ele não vai parar. E esse movimento, ele não tem dono. O dono dele é Deus. Deus criou o mar e criou esse outro mar aqui que a gente está trabalhando e que nós, cada um, vai fazendo esse movimento, ele vai cada vez crescer, cada vez. E falando de mulheres, eu estava contando aqui, nós temos acho que 20 pessoas, acho que 4 homens e 16 mulheres. E aquilo que o Pablo fala mesmo, a mulher, tudo que você vai ver, para criar você tem que ser a mulher. A terra é a mulher é que dá fruto. Então tudo isso, cara, é muita coisa assim, muito interessante, muito bom. E aprender, a sua aula foi top. Eu sou professor na universidade, a gente tem um centro de inovação, estamos trabalhando aqui e tal, mas assim, a sua aula é perfeita, toda a sua bagagem que você tem aí de décadas, que você está colocando à nossa disposição para a gente aprender. Agora, uma coisa que é mais importante que eu vejo ainda é a sua experiência de vida. O seu slide ali de fazer a sua mudança de chave, de agora a vida espiritual, é o que eu estou vivendo todo dia, o que todo mundo está vivendo todo dia. Cada dia que eu peço uma coisa, o dia que a Salete falou que nesse dia você vai ter resposta, não demorou 2 horas para vir a resposta, que eu esperei 44 anos para ouvir, que foi meu pai dizer eu te amo, pela primeira vez. Um áudio de 6 segundos, que hoje é uma das coisas mais importantes da minha vida. Uau! 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos. Não estou falando de 1 hora, 6 segundos. Então, é coisa assim que a gente vai transbordando. E esse negócio de transbordar é uma coisa assim que eu não tenho mais como parar. Eu sou professor universitário há 20 anos, mas não conseguia transbordar na vida das pessoas. Eu fiz um vídeo antes de ontem, por causa de um pedreiro, de uma obra que eu estou começando, e eu passei para esse pedreiro. Depois a minha esposa foi achar esse vídeo, ela não tinha visto, eu não tinha mandado para ela foi achar esse vídeo no status de um outro pedreiro. E aí eu falei, cara, tá aí a chave. Eu não posso parar mais, eu não posso parar de falar de Jesus, eu não posso parar mais de falar porque as pessoas, como ver Mateus Ribeiro toda hora falar, as pessoas estão morrendo porque você não abre a boca. Abra a sua boca. Fala. Isso. Cada um tem o seu jeito. Então, aí a Samantha mandou mensagem para mim, até eu falei para minha esposa,
Aí fala assim, o jeito, cada um tem o seu jeito, e às vezes, e conversando com meu filho de 15 anos, e aí tivemos uma hora de conversa assim, muito top, e ele falando para mim, e eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou para mim, pai, para de copiar os outros, seja você. E eu fico querendo copiar, e vai ser sempre uma cópia mal feita, você é um genérico, agora ninguém é genérico, você é único. Nós somos únicos. Então é muito top, parabéns e estamos juntos. E nós vamos se encontrar. Nós vamos se encontrar nessa vida aí, Samanta. Vamos, com certeza, nossa, não tem cada jeito. dia contar uma história e fazer um movimento. O movimento vai só crescer. Muito bem, brigadão, parabéns. Eu que agradeço, Willy, assim, é muito rico o que você falou, né, quanto uma palavra pode plantar, né, parece que é bobagem, não é só para os ouvidos, né, você dizer eu te amo hoje, tá muito banal, mas quando você diz verdadeiramente, ele causa essa emoção, né, e eu tenho aprendido, toda vez que a gente se emociona, não sei se vocês viram, né, toda vez que eu falo do marco da minha vida, que eu tive uma doença muito grave, até hoje, por mais tratamento que eu tenha feito, eu não tenho nenhum tipo de problema mais, mas é emocionante, porque foi uma parada, eu escrevi nesse livro aqui, que o câncer me salvou, sabe? E parece um livro de empreendedorismo, e eu falo, o câncer me salvou, o maior ativo da vida, eu vou trazer, nesse workshop eu vou dar o PDF do livro para vocês, o câncer me salvou, gente, é incrível, é uma parada muito louca, né, porque, literalmente, se eu não tivesse tido essa questão na vida e ressignificado a minha vida, eu não teria criado a minha filha, né, às vezes a gente se vê perdendo a vida por conta de coisas que a gente não entende que acontece, então, hoje eu enfrento, nós aqui juntos, né, vários desafios, inclusive para estar aqui, e isso é o que nos salva, né, é muito louco isso. Quem quer perguntar? A Valquíria? Oi, Val. Seu microfone, Val. Não, Sandra, não. Eu estou concentrada aqui em vocês falando, estamos na... porque a sua mãozinha está levantada. Ah, sério? É. Que eu apertei aqui achando que era só uma palma, peraí. Estamos viajando, meu esposo... Ai, que legal. Bom dia. Bom dia. O amigo aqui atrás. Bom dia. É que tinha levantado a mão, achei que você queria perguntar. Oi, Cleni. Ô, Sandra, nossa, que transbordo. Parabéns, top demais. Vou mandar um putz para você também, tá? Adoro putz. Nossa, peguei, essa daí pegou para mim. Obrigada. Nossa, sua aula. Parabéns e pela... ele falou, né? Você tem muito conhecimento, uma profissional gabaritada e tem toda essa humildade para transbordar para a gente. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço vocês estarem aqui. Fala, Guilherme. Bom dia, Sandra. Que aula, hein? Nossa, fiquei aqui. Eu estava com o vídeo desligado, mas estava ouvindo tudo que você falou. Que história linda que você está construindo. E meu coração também transborda de gratidão por esse tempo especial. Esse tempo especial de você estar aqui conosco e compartilhando conosco experiências únicas que somente você viveu, que fazem a gente pensar a vida também de uma outra maneira, né? Na parte da saúde, na parte espiritual, na parte do empreendedorismo, corporativismo. E eu fico muito feliz de estar aqui. Eu só quero agradecer a você por essa aula top que você deu. Vou deixar um putz para você aqui também, porque foi muito massa. Muito obrigado. Obrigada, eu recebo putz de vocês. Aí eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou terminar aqui, eu vou parar a gravação, tá? Aliás, eu vou só falar a última coisa, eu vou colocar o link para vocês participarem, eu vou sugerir uma data, e aí eu vou ficar bem feliz, né, de falar sobre esse tema, de dar para vocês essa orientação no conceito de saúde, e transbordar tudo esse esquema, sabe, de como é que a gente pode fazer da nossa saúde um ativo
Senão, para mim, ele é muito importante nessa terra aqui. Saúde, para mim, ela é fundamental, ela é essencial, ela me... Né, eu acho que é a virtude que Deus me permite falar com as mulheres, principalmente, mas é para todo mundo, tá? Não é só com as mulheres. E eu quero transbordar nesse sentido, porque nós, com muita saúde, a gente vai viver muito melhor. Muito melhor, a gente vai ter os nossos sonhos, programar as nossas vidas. Uma pessoa com saúde, eu posso dizer que ela é muito mais interessante, ela tem um brilho diferente, né? Então, quero trazer o conceito não da saúde, mas da super saúde, e aí vocês vão pirar, vocês vão curtir. Gente, eu quero agradecer mais uma vez, de verdade, o meu coração se transborda de gratidão. Receba mesmo aí, tá? Obrigada pelos puts, e receba os puts também por vocês estarem aqui, tá bom? Vou disponibilizar a gravação e colocar o link lá para vocês, e a gente vai se ver, estamos juntos até depois do fim, né? Mas a gente vai se ver em breve, amanhã, obviamente, mas também nesse encontro aí no workshop falando de saúde, tá ok? Um beijo, excelente final de semana, excelente sexta-feira, né? Final de semana já tá chegando, eu profetizo na vida de vocês, vocês tenham um final de semana tremendo, e a gente se vê amanhã. Tá bom? Tchau, gente, obrigada por tudo, viu? Tchau, tchau. Gratidão, Sandra. Valeu. Fique com Deus. Vai cuidar da sua vida. Vou cuidar da minha vida, vou cuidar